Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados hoje são os atores Miguel Ponte e Mário Redondo, a quem eu dou as boas-vindas para começar e agradeço estarem aqui comigo estes minutos a conversar. Olá Pedro, obrigado. Olá Pedro, nós é que agradecemos. Ora é essa. Então, eu nestes tempos diferentes gosto de começar por perguntar, e gostava de vos perguntar, enquanto artistas, como é que viveram este ano e 2 meses de pandemia? Como é que tem sido para vocês, enquanto artistas, atravessar este período tão complicado? Força, Miguel. Tem sido muito desafiante, tem sido uma aventura, um bocadinho uma montanha russa. Diariamente somos bombardeados com boas e más notícias, com ora oportunidades de fazer alguma coisa nova, ora impossibilidades de se fazerem essas coisas. Andamos a ensaiar sem saber quando podemos estrear. Não sabemos quando é que podemos fazer os próximos projetos, porque neste momento está tudo completamente empacotado a nível de espaços e de programação. Portanto, para mim pessoalmente tem sido um bocadinho um misto de emoções. Se por um lado a pandemia acaba por arrastar, por trazer coisas boas, inevitavelmente, nem que seja mais tempo para pensarmos sobre o que realmente estamos a fazer, conseguir enquadrar melhor os nossos projetos e as nossas coisas no tempo presente. Por outro, tem dificultado bastante a propagação do nosso percurso, e todos sentimos que este ano e meio foi uma lomba, foi aqui um buraco no nosso percurso que estava, melhor ou pior, estava a seguir o seu caminho, e agora de repente somos obrigados a dar um passo atrás e tentar enquadrar todas estas mudanças no nosso percurso profissional. Sim, eu concordo com aquilo que o Miguel disse. Acho que, do ponto de vista mais estritamente artístico, foi um período, ou está a ser ainda um período, em que temos que nos reinventar, para usar esta expressão, ou seja, descobrir novas maneiras de fazer coisas, e isso, como o Miguel de algum modo também já dizia, ou de forma quase implícita, e isso até às vezes pode ser um lado meio positivo, no sentido que nos obriga a sair de algumas zonas de conforto e a procurar outras formas de continuar a criar e até de criar para o futuro, e até de conseguir continuar a manter contacto com o público no presente. Agora acho que, acima de tudo, para todos nós foi um período, e está a ser um período muito focado naquilo que somos enquanto profissionais e naquilo que somos enquanto classe, um período que nos está a obrigar de forma inevitável a confrontar-nos com as fragilidades da nossa profissão, não que as desconhecêssemos, muito antes pelo contrário, mas isto levou de facto a nossa precariedade e a nossa fragilidade a um outro nível. E se por um lado acho que estamos todos a utilizar as ferramentas que fomos afiando ao longo destes muitos e muitos anos a trabalhar sobre a precariedade, estamos a usar essas ferramentas para nos mantermos à tona. Por outro lado, de facto isso está na linha da frente, está no topo das nossas preocupações neste momento. O que é ser artista, o que é trabalhar nesta área, viver desta área neste país, nesta altura mais complicada e em todas as alturas, obviamente. E falando do futuro muito próximo, vocês estreiam para a semana o espetáculo Morte da Abel Veríssimo na garagem, da garagem. Gostava de vos pedir se nos podem enquadrar a ação deste espetáculo. O que é que nos fala? Abel Veríssimo fala. Então, este espetáculo enquadra-se numa época que não é contemporânea de todo. Dá-nos um retrato de um país e de uma era que nós não conhecemos, e uma coisa boa do Pedro é que nos leva para um sítio que é pouco retratado a nível do teatro produzido e da dramaturgia produzida a nível contemporâneo, julgo eu.
salvo a minha ignorância. E somos de repente levados para um Portugal, mas que podia ser outro sítio qualquer, de província, onde ainda é o patriarcado comanda, ainda temos muito peso social da Igreja, e nem de propósito, o protagonista deste espetáculo é um padre, que se vê um bocadinho a braços com uma decisão de respeitar a Deus e amar os homens, ou de se respeitar a si e amar os homens. É um bocadinho aqui uma dicotomia sobre de que forma amar os homens, e se existe uma forma que a Igreja nos pede que seja a correta, ou existe só uma forma humanística de amar o homem. E então, à luz de todas estas correntes também que existiram muito na altura, uma questão de humanista versus uma teologia muito pesada ainda na altura, que não é nada como é hoje em dia, somos acompanhados por uma série também de eventos históricos o próprio Abel faz uma viagem a todo ali na zona, na bacia do Mediterrâneo, e vê uma série de culturas e de explosões culturais que estavam a acontecer nessa altura, momentos esses que servem para relatar e acompanhar um bocadinho a história, enquadrar um bocadinho de uma forma dramatúrgica a viagem que o próprio Abel faz de descoberta de si próprio, e vai balizando essa viagem com os eventos e com os sítios e com as pessoas que foi encontrando nesse percurso que fez. E eu acho que é das coisas mais interessantes deste espetáculo é exatamente vermos um espaço e uma era e se calhar acontecimentos que não vemos diariamente relatados, a não ser se calhar nos anais da história ou numa aula de escola básica, como a inauguração do canal do Suez, a Ágia Sófia. Temos imensas referências históricas e geográficas que são canónicas, mas que aqui desempenham um papel quase metafórico de viagem. Isto porque estamos no século XIX, não sei se, sim, não sei se disseste isso explicitamente, sim, porque a ação se passa no século XIX. Como se diz a dado passo no texto da peça, um século XIX historicamente pouco correto. Eu não sei se ele é tão pouco correto quanto isso, acho que ele até está, esse século XIX até está retratado de uma forma bastante fiel, se quisermos usar a palavra, mas obviamente também concordo com o Miguel que é acima de tudo um século XIX metafórico, e um século XIX como lugar de um outro estádio de desenvolvimento social e humano, neste caso em Portugal, e neste caso, como o Miguel também disse, fora dos grandes centros urbanos. Sim, completamente. Okay. E que grandes temas identificariam neste texto que vão apresentar? Mário, por favor. É uma boa pergunta. Não sei se, quer dizer, de certeza, não tenho dúvidas que nós já falámos muito sobre isso entre nós, até demais, de algum modo. Há sempre novos temas que vamos encontrando. É importante dizer que este projeto é um projeto que nós já trazemos há algum tempo e que também foi interrompido pela pandemia. Nós íamos inicialmente estrear o espetáculo em fevereiro, portanto, precisamente no momento em que veio o chamado segundo confinamento, e portanto já andamos há bastante tempo com estas coisas na cabeça, e eu penso que... Para a Câmara? Diz, Miguel. Viemos para a Câmara? Exato, é que estreámos para a Câmara e agora vamos estrear para as pessoas de carne e osso, finalmente. E penso que dos grandes temas, eu diria que, um bocadinho pegando no que o Miguel disse há pouco, o lugar do indivíduo no mundo, o lugar do indivíduo na sociedade, no caso do Abel Veríssimo, com essa
cúpula, digamos assim, ou com esse enquadramento da religião, que é uma coisa que teria um peso, obviamente, no século XIX, que hoje já tem outro peso, mas que, mais uma vez, pode, de algum modo, ser metafórico, ou eu, pelo menos, como participante nesta criação, desejo que seja metafórico de outros tipos de religiosidade que nos vão acompanhando ao longo dos tempos, todos os dogmatismos, todas as ideologias, de algum modo, e a forma como elas, de algum modo, nos formatam, e depois como o indivíduo irrompe daí, muitas vezes em ruptura, outras vezes não, e de como consegue encontrar formas de encontrar esse encaixe daquilo que é o seu ser individual no mundo e na sociedade e com os outros. E isso eu acho que é mesmo um tema forte, porque, obviamente, é muito explícito e muito evidente na personagem do Abel Veríssimo, mas também está presente basicamente em todas as outras personagens do espetáculo, que a seu modo também têm esta luta, também têm este conflito de como encontrar o meu lugar, e como é que eu quero que seja esse meu lugar no mundo. Parece-me que esse será talvez um dos temas mais importantes. Claro que depois isto pega em pequenos temas que quase não são temas, que são pinceladas de questões que são lançadas, acima de tudo, para discutir o tema, para discutir o cerne, como a homossexualidade num tempo justamente em que não era vista como é hoje, não é? Lá está a tal história, a tal questão do século XIX, o papel das mulheres, o lugar das mulheres na sociedade, seja na sociedade familiar, seja na sociedade mais largamente considerada, por aí afora. Portanto, depois há toda uma série de pequenos temas que concorrem para este grande tema. Vocês vão apresentar-se de 27 a 30 no Teatro da Garagem, mas depois vão ter a possibilidade de circular, vão estar na Escola de Mulheres e na Mala Posta. É importante conseguirem mostrar o vosso trabalho em vários espaços, para vários públicos, durante um tempo um bocadinho mais alargado do que muitas vezes é habitual. Sim, é quase um privilégio. Força, Miguel, força. Hoje em dia é quase um privilégio nós conseguimos ter mais do que uma semaninha ou duas de apresentações. E mais significativo isso fica quando sabemos que as salas estão reduzidas a metade. Portanto, a possibilidade de termos as pessoas que eventualmente nos quererão ver conseguirem um bilhete abre bastante quando temos mais do que uma semana ou 2 semanas. Neste caso, tivemos a preciosa ajuda da Escola de Mulheres, que não só nos apoiou quando tivemos a fazer os ensaios e a gravar, porque cederam-nos a sala e o espaço para ensaiarmos com toda a segurança e com toda a calma do mundo, como agora ainda nos vão acolher também. A garagem também nos cedeu esse espaço de apresentação primeiro, onde eventualmente faremos a estreia de facto. Portanto, hoje em dia torna-se muito importante. Já era uma coisa com acho que todos os artistas se debatem um bocadinho, que é conseguir fazer uma carreira que não feche um trabalho de 3 meses em 4 ou 5 dias. Agora ainda ficou mais importante salvaguardar essas datas. Sim, e em princípio também iremos apresentar o espetáculo noutros pontos do país, é pelo menos a nossa intenção, e já temos conversações, digamos, avançadas nesse sentido para alguns locais, e lá estamos neste momento, como nós, há muitos outros projetos também ali a empurrarem-se um bocadinho por questões de datas, porque ficou tudo muito compactado nesta segunda metade de 2021, mas temos planos de apresentar o espetáculo mais vezes. Okay. O Pedro Saavedra, além de encenador, é também o autor do texto. Essa dupla função, como é que é para vocês trabalhar com uma pessoa que tem essa dupla função neste espetáculo tão presente? Não é fácil.
Trabalhar com autores vivos é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, porque Não podemos quando, de um ou mesmo quando, Miguel, mesmo quando o autor está vivo, mas quando não é a mesma pessoa que o encenador, tu pelo menos tens um bocadinho nós como atores temos um bocadinho aquela relação como o papá e a mamã, não é? Se o papá não dá, pedimos à mamã. Às vezes, pronto, mal a comparado, mas às vezes é um bocadinho isso que acontece quando se trabalha com autores vivos e autores que participam nos processos de criação. Neste caso, o autor está bastante vivo, e ainda bem, e recomenda-se, e é também o encenador. É um processo que nós, tanto eu como o Miguel, já vamos conhecendo há algum tempo. Temos estado ligados ao projeto O Fim do Teatro desde o seu nascimento. Estivemos os dois no primeiro espetáculo, depois o Miguel esteve também no segundo espetáculo e voltámos a encontrar-nos agora na terceira criação, porque esta é a terceira criação do projeto O Fim do Teatro, sempre com textos do Pedro Saavedra e com a encenação do Pedro Saavedra. É de facto difícil, e agora passando um bocadinho por cima da graça, é de facto difícil, como todos os processos de criação artística são difíceis, se não fossem não seriam interessantes, mas por outro lado penso que o Pedro torna esse processo menos difícil e mais interessante do que poderia ser, porque ele dá um enorme primado à criação cénica, um enorme primado à criação cénica sobre o texto. Embora, dito isto, e parece que me vou contradizer, mas eu acho que não, dito isto, também acho interessante que o projeto Fim do Teatro, e o Pedro Saavedra em particular, procure fazer um teatro que é muito baseado no texto. E de facto, para mim não é uma contradição. É baseado no texto, isto por comparação até com muita da criação teatral contemporânea que nós vemos hoje. Portanto, é assumidamente e desavergonhadamente uma criação teatral em que o texto é a base e o texto é muito importante e muito relevante, mas penso que depois o Pedro consegue, ainda assim, não ter medo enquanto encenador de se confrontar enquanto autor e de se contradizer até enquanto autor, e de abrir a possibilidade da criação ao Pedro Saavedra encenador, em primeiro lugar, o que já não seria fácil, e depois também aos atores e co-criadores, no fundo, que trabalham com ele. Sim, eu acho que o Pedro escreve muito, muito bem, e depois tem uma grande facilidade em desligar-se do texto, ou seja, provavelmente há muitos autores, encenadores, que quando escrevem um texto já têm uma imagem muito fixa daquilo que querem ver em cena, o que em alguns pontos até facilita o trabalho, porque já vamos com metade do trabalho feito, mas aqui nós somos confrontados primeiro com um texto que dialogamos com o autor, e depois ele muito facilmente não tem preconceitos para a cena, tem algumas imagens, algumas coisas cenográficas que quer trabalhar, mas nunca há um preconceito em relação a isso. Então delega muito depois nos atores o trabalho do texto, a interpretação, as opções de cena, de marcações, etc. Ele vai delegando muito isso nos atores. E isso acho que acaba por ser o ponto mais interessante, que é termos um texto muito bom, que depois temos possibilidade de descobrir, perguntando ao próprio autor o que é que ele acha, e ele próprio às vezes diz não sei o que é, ou vamos descobrir, ou, portanto não tem mesmo nenhum dogma em relação a isso, e acaba por fazer com que o trabalho seja prazeroso e que inclua a criatividade de todos os envolvidos, desde cenografia, figurinos, música, todos esses aspectos também estão muito bem explorados neste espetáculo por pessoas diferentes. Eu lembro que o espetáculo A Morte de Alveríssimo vai estar de 27 a 30 de maio no Teatro da Garagem, depois segue para a Escola de Mulheres e depois para a Malaposta. E agradeço-vos muito terem estado aqui este bocadinho a conversar comigo, foi um gosto. Obrigado nós. E nós muito obrigado e venham ao teatro.